Sejam bem-vindos ao podcast Você é Tocável. Como um papel que é fácil de dobrar e de criar um formato, assim é a nossa alma perante a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é capaz de moldar nossas vidas para viver o extraordinário de Deus. Junte-se a nós nesta incrível experiência de ser moldado de acordo com a Palavra sempre viva de Deus. O podcast Você é Tocável é apresentado por Bruno César Teixeira. Ouça e seja abençoado. Olá pessoal, que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem que eu estou trazendo para você no dia de hoje por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar ao seu coração, então abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com você. O tema da mensagem de hoje é como ser abençoado. E nós vamos ler o texto bíblico lá de Provérbios. Nós vamos ler o Provérbio 3, 5, Provérbio 16, versículo 3 e 9, e Provérbio 12 e versículo 15. E então vamos ler então Provérbio, essa palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Provérbio 3, 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração. E já começa Provérbio 3:5, começa a falar: confie no Senhor de todo o seu coração. Para ser abençoado é necessário confiar no Senhor. A base, o princípio do que Deus quer fazer na nossa vida começa em confiar no Senhor. Mas o versículo todo está escrito o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbio 16, agora vamos para o Provérbio 16, o versículo 3 e 9. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. No versículo 9 diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os seus passos. E para finalizar, Provérbio 12, vou botar só alguns versículos. Provérbio 12, alguns capítulos na verdade, e versículo 15, diz o seguinte: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Amém? Quem não deseja ser abençoado? Todos nós desejamos ser abençoado. Ser abençoado é ser favorecido, é ter a bênção, as coisas boas acontecendo em nossas vidas. Uma família abençoada significa uma família em que as pessoas vivem em harmonia, né? Um desejando o bem do outro, nenhum fala mal do outro pelas costas. Um trabalho abençoado é um trabalho que você é bem remunerado, em que você se sente prazer em trabalhar. Quando acorda na segunda-feira, você não reclama da segunda-feira, você acorda e vai com todo o coração para trabalhar e fazer o seu melhor. Né? Você tem alegria nisso. E como todos nós desejamos ser abençoados, não há ninguém que não deseja ser abençoado, ter o favor de Deus em nossas vidas. E aí a pergunta é: como eu vou ser abençoado? Como eu vou receber de Deus o seu favor e a sua graça? Na Bíblia são reveladas várias condições para que cada promessa feita pelo Senhor se cumpra na vida do seu filho. Com base nesses versículos, destacaremos 4 conselhos para que você tenha uma vida abençoada. Então, se você seguir esses princípios que estão estabelecidos nesses versículos, com certeza você vai ser abençoado. Existem algumas bênçãos do Senhor que é condicionado a algo, a um princípio nisso. Como para ser salvo. O que fazemos para ser salvo? Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, confessar, crer. Então, na medida que eu creio em Jesus, eu sou salvo. É um princípio. Pessoas que não creem em Jesus, são descrentes em Jesus, elas não serão salvas. Há princípio. Então, há um princípio também de você receber a bênção do Senhor nos seus planos e nos seus propósitos. Então, em primeiro lugar, se você quer ser abençoado, confie mais em Deus do que em si mesmo. Biblicamente, poderá ser considerado sábio quem confia e apoia-se em Deus.
Dentre tantas instruções reveladas em Provérbios, é importante destacarmos uma: confiar no Senhor de todo o seu coração e não nos centrar no nosso próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o coração. Eu não tenho dúvida que o Senhor é aquele que me abençoa. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer me favorecer. Eu não tenho dúvida que eu tenho um Deus grande e poderoso. Então, a primeira coisa, eu preciso confiar em Deus em toda e qualquer situação. Eu confio em Deus. Eu não fico em dúvida em relação ao que Deus pensa ao meu respeito, e porque eu sei que os pensamentos que Ele tem ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia no Provérbio 3:5 diz assim: não nos centramos no nosso próprio conhecimento. Esse prazo é apoiar sobre álcool. Somos advertidos a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento e não nos julgarmos sábios aos nossos próprios olhos. Então, se você quer ser abençoado, confie em Deus e não apoie no seu entendimento. Apoie no que o Senhor diz ao seu respeito. Quantas são as pessoas que, em vez de apoiar-se em Deus, começam a apoiar nos seus próprios entendimentos, na sua própria força, no seu próprio poder? Confiar em Deus é ter a certeza que Deus é que te dá força para ser abençoado. É Deus que te guia para ser abençoado. Tudo o que acontece na sua vida você vê como algo vindo de Deus. Você não vê algo como sorte. Ah, tive sorte. Não. Deus me abençoou. A sorte existe? Existe. Mas você sabe que aquela sorte só existiu na sua vida porque Deus te abençoou. Você precisa reconhecer as limitações. Temos de reconhecer as nossas limitações e dar honra ao nosso Deus eterno, perfeito, onisciente e onipotente. Ele sim é Deus de sabedoria e conhece o profundo e o escondido. Como está escrito lá em Daniel 2. Vale a pena nós lermos esses versículos, porque a Bíblia foi feita para ser lida. E nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Então, com certeza, ao ler a palavra de Deus do Senhor, nós vamos aprender coisas tremendas e sobrenaturais. Então, em Daniel 2, do versículo 20 ao 22, está escrito: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Nós devemos reconhecer que somos limitados e que Deus sim é ilimitado. Então ele pode me erguer, como ele pode me tirar, como ele pode me dar sabedoria. É Ele que estabelece as coisas. Eu preciso reconhecer isso, que Deus é soberano em todas as coisas. É que eu, como humano, muitas vezes eu sou limitado nas minhas ações e no meu poder. Se não for o favor do Senhor sobre a minha vida, eu nada sou. Nós precisamos nos gloriar no conhecimento do Senhor. Confiar em Deus é gloriar-se no conhecimento dele. O próprio Deus recomendou-se a gloriar-nos em seu conhecimento, sabendo que ele é beneficente e justo sobre a terra. Esse é o nosso Deus. E aí nós podemos ler Jeremias 9. No 23 e 24, que diz o seguinte, no 23 aqui, ó: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dentre essas coisas me agrado, diz o Senhor. O sábio é possuidor de sabedoria, o forte possui a força e o rico as suas riquezas.
Mas nada disso é importante. Nada disso é importante se comparado a conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque se tivermos nos gloriar, se tivermos nos dizer assim, nossa, isso é o que eu tenho, isso que é maravilhoso, é dizer, eu conheço o Senhor. Eu conheço o meu Salvador. Eu conheço o meu Redentor que vive eternamente. É o que você precisa fazer. Reconhecer a Deus como Senhor de sua vida. Não vai gloriar-se no que você tem na conta bancária. Não vai gloriar-se no seu conhecimento, nos seus títulos de graduações, no seu mestrado, doutorado, pós-doutor. Mas você se gloria em conhecer ao Deus Todo-Poderoso. A conhecer aquele que é e que sempre será eterno e poderoso. Eu me glorio em conhecer a Deus. Eu me glorio em isso, porque é isso que me salva, é isso que me traz alento, isso que me traz conforto, é conhecer ao Senhor. Você precisa também entender que você não precisa supervalorizar os dons. Não somos contra manifestações dos dons do Espírito, os dons espirituais em nosso meio. Cremos em Deus e nos dons, mas devemos considerar que a maior revelação de Deus é a sua palavra. A maior revelação que temos hoje está na sua palavra. Então nós sabemos que os dons são presente, carisma, dado aos homens para fazer a obra do Senhor. Amém? Mas que toda revelação, toda graça provém da palavra do Senhor. Porque sem a palavra do Senhor nós não somos nada. Precisamos sempre da palavra do Senhor em nossas vidas. Segundo Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e habitando em toda boa obra. E aí, se nós formos para Hebreus, e aqui nós vamos pegar aqui Hebreus 4:12 diz o seguinte. Hoje nós estamos lendo muito a Bíblia. E diz o seguinte, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Precisamos valorizar a palavra do Senhor. Você quer ser abençoado? Valorize a palavra de Deus, porque nela vai conter os princípios para a sua bênção, nela vai conter as direções para a sua bênção, porque a Bíblia fala que no final o que mais importante é o amor. A Bíblia deixa bem claro que o dom mais importante que as pessoas podem ter é o amor. Então, os dons espirituais, eles não precisam ser supervalorizados. Eles precisam estar no lugar certo e não serem subvalorizados. Não é porque a pessoa fala em línguas, ela vai ter muitas vezes ela vai ter a atitude correta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala em línguas, mas não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus. É necessário que nós possamos ler a palavra do Senhor. É necessário o cristão ler a palavra do Senhor. Ele pode viver no mover, chorar, sapatear, ser um cristão carismático, mas se não tiver a palavra do Senhor, muitas vezes vai cometer vários erros, viver no legalismo por desconhecer a palavra e o ensinamento do Senhor. E nesse primeiro lugar de ser abençoado, nós vamos finalizar dizendo assim, confiar mais em Deus. Se quisermos crescer e amadurecer espiritualmente, ter uma vida abençoada em todos os aspectos, precisamos orar como salmista. Lá no Salmo 19, do 12 ao 14. Salmos 19, do 12 ao 14. O salmista orou da seguinte forma: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível.
O salmista ora: absolve-me das faltas que eu não sei, que eu não conheço. E também guarda o teu servo da soberba, que ela não domine. Que você possa reconhecer Deus como Senhor da sua vida. E que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em segundo lugar, para você que quer ser abençoado, busque um futuro melhor do que o seu passado. Diga não ao saudosismo. Lá em Provérbio 23:18, nós vamos ter isso, Salmo, Provérbio 23:18. Porque deveras haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Há um bom futuro para você. Há um bom futuro determinado para a sua vida. Há algo bom que vai lhe acontecer. Não vive no saudosismo. Que aquele tempo é bom. Aquele tempo era maravilhoso. Não viva o seu presente sabendo que Deus tem algo também melhor para você no futuro. Quantas não são as pessoas que conhecemos que vivem no passado? A igreja naquele tempo era avivada, naquele tempo era aquilo, e vive naquele tempo, e não consegue viver o presente, não consegue viver Cristo no presente, não consegue pensar que Deus tem algo maravilhoso, grandioso, e não consegue discernir os tempos. Então, a pessoa que quer viver, ser abençoado, ela precisa viver o presente, crendo no bom futuro de Deus para a sua vida. Haja e escolha com sabedoria. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Lá está escrito, lá em Provérbios 18:21. Provérbios 18:21. Diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Se você quer ser abençoado, você utiliza a sua língua para ser abençoado. Você traz, através da palavra, a realidade do que está no seu coração. Olha, eu vou ser abençoado, eu vou ser muito próximo, eu vou ter o meu emprego, eu vou ter minha ascensão profissional, eu vou ser ganhador de alma. Você traz a vida através da sua língua. E a Bíblia fala: o que bem utiliza, é necessário sabermos como utilizar a nossa língua, sabemos aproveitar, porque a língua também é uma arma de guerra. Quando estamos em guerra espiritual, quando precisamos de soluções dos nossos problemas, o que nós precisamos? Abrir a nossa boca para trazer vida àquilo que está morto, aquilo que está moribundo. Podemos trazer vida, podemos declarar as bênçãos do Senhor sobre os vales do nosso seco em nossas vidas. Então, uma pessoa abençoada é aquela pessoa que bem utiliza a sua língua. Outra coisa que podemos fazer é projetar o melhor. Faça um futuro melhor do que o seu passado. Valorize o sonho, pois eles nos dão uma boa razão para isso. Efésios 3:20. Vamos lá no Novo Testamento e abrindo lá no livro de Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? O Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo habita em nós, nós podemos ter a certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes pedimos algo para Deus, mas Deus vai fazer mais, porque Deus é um Deus do mais. Nós pensamos assim: Deus vai me abençoar com isso. Aí Deus vem lá e traz mais. Quantas de nós não sonhamos em ter uma família? Ou pensamos: vou ter uma família, vai ter aquelas complicações, aí Deus vem dar filhos maravilhosos para você. Deus faz você viver outras dimensões, coisas que você nunca imaginou, ir em lugares que você nunca imaginou, fazer coisas que você nunca imaginou, ou fazer coisas que você até pediu ao Senhor, mas você pediu com uma boa medida. E aí Deus foi com a recalcada, sacudida e
transbordante. É isso. Projete o melhor. Sabe que Deus tem o melhor para você. Sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em terceiro lugar, se você quer ser abençoado, lute pela realização do seu sonho. Lute pela realização do seu sonho. Você é o maior interessado na realização do seu sonho. Ninguém vai ficar trabalhar para você. Você precisa estar fazendo a sua ação. Você precisa estar trabalhando. Por isso, é necessário remir o tempo. Lute pela realização dos seus sonhos. E o tempo é um fator fundamental em nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. Tudo que tem o seu tempo determinado está lá em Eclesiastes 3:1. Por isso é necessário que você comece a remir o tempo. Em vez de dormir o dia todo, você vai estudar o dia todo. Você vai estudar a palavra de Deus. Se o seu sonho é crescer, ser um pregador da palavra de Deus. Se o seu sonho é montar uma empresa, então você vai se dedicar, a se especializar-se, a estudar marketing, vendas, etc. Se você tem uma vontade de ser um político, você vai fazer o quê? Vai fazer network, faça network, participe de eventos. Isso é remir o tempo. Ter atitudes concretas. Se, por exemplo, o seu sonho é ser um profissional competente e reconhecido no mercado de trabalho, veja os cursos de especialização que precisa fazer, recicle o seu conhecimento. Não fique aí parado. Faça algo em relação ao seu sonho, pois você é o principal interessado na realização do seu sonho. Tem muitas coisas que as pessoas não irão fazer por você. Você é que deve fazer. Outra coisa, usar o potencial humano. Deus quer que confiamos nele, mas que também não menosprezemos os dons e as potencialidades com que nos dotou. Ou seja, Deus nos deu sonho, deu habilidade. Você precisa usar isso para a concretização do seu sonho. E o maior rival, o maior desafio é nós enfrentarmos nós mesmos. Porque talvez não temos habilidade comunicativa, mas acreditamos que nós não temos. Às vezes temos uma comunicação excelente e aí nós não comunicamos porque nós achamos que não comunicamos. Você precisa saber usar os seus dons e talentos ao seu favor. Seja otimista. A maneira como a pessoa percebe a si mesma e a vida pode determinar como ela vai obter. Porém, não confunda otimismo com utopia. Utopia é acreditar em algo que não vai acontecer. Parece algo utópico. Mas otimismo é crer naquilo que vai realmente acontecer. A utopia implica numa visão distorcida, quimérica da realidade. O ideal é impossível, fantasia, sonho, lógico, coisa que realmente não vai acontecer. Mas seja otimista naquilo que realmente pode acontecer. Seja estratégico, não fique desanimado diante do primeiro obstáculo, nem tome atitude precipitada com base no seu sentimento. Você precisa andar por fé. O cristão, ele não anda por sentimentos, ele anda por fé. Porque o sentimento muitas vezes diz algo que não condiz com a verdade. Se você começar a sentir medo, muitas vezes você causa em Pedro, que começou a andar sobre as águas, estava andando. Mas de repente os ventos fez ele sentir medo. E aí o que aconteceu? Ele ficou incrédulo e ele começou a afundar. Porque os nossos sentimentos podem atrapalhar muito. Então precisamos andar por fé. Eu faço porque eu creio no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Aleluia. E em quarto e último lugar, para você que quer ser abençoado, não dê lugar ao egoísmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Você precisa fazer o bem. Você quer ser abençoado? Faça o bem. Se deve, pague. Se comprou, pague. Se você viu alguém do seu lado necessitado e você tem condição de ajudar, ajude. O Evangelho é uma chamada contra o egoísmo. O Evangelho é uma chamada para amar o próximo.
pagar o mal com o bem. Com as pessoas que nos fazem mal, nós desejamos o bem para essas pessoas. Você vai suprir as necessidades alheia, das pessoas que precisam. E você também vai investir no reino de Deus. Se você quer ser uma pessoa abençoada e conquistar a posição que Deus tem para a sua vida, então reveja suas atitudes, avalie se elas têm sentido coerente em relação ao que você professa e reflita sobre sobre esses 4 conselhos que acabamos de analisar, pois só assim receberá a abundância de Deus. Só assim você receberá a graça de Deus. Então, por isso, nesse momento, eu gostaria de orar por você, clamar ao Senhor para que a sua vida seja abençoada, para que você receba da graça do Senhor. Pai, aqui está o teu filho, a tua filha que deseja ser abençoada. E nós queremos declarar sobre a vida deles, a tua graça, o teu amor, o teu perdão. Que eles possam realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Obrigado por ouvir o podcast Você é Tocável. Se esse podcast te abençoou, compartilhe com seus amigos e conhecidos. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Você é Tocável. Que Deus te abençoe. Obrigado.